Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, mais um programa especial e mais uma vez recebendo aquelas pessoas que fazem a nossa Sete Lagoas acontecer. Com muita satisfação nós recebemos hoje Caio Valassi, ele que milita aí na política de Sete Lagoas há um bom tempo, né? Tem já aí um sangue político, coisa de família também, e ele atuando sempre aí, foi também participante do governo Maroca, né, como secretário, e participou também nas últimas eleições como candidato a prefeito de Sete Lagoas. Caio, prazer estar recebendo você. Afinal de contas, a gente gosta muito de estar convidando aqui para esse bate-papo pessoas que pensam em Sete Lagoas, né, como uma cidade progressista, como uma cidade cada dia melhor para a gente se viver, já que nós escolhemos, né, viver aqui. Sem dúvida. Eu quero aqui externar a minha gratidão pelo convite. A TV Sete Lagoas tem contribuído sobremaneira exatamente para difundir essas ideias como um canal democrático, um canal da boa informação, da informação de qualidade. Isso para nós também pesa no desenvolvimento da cidade. Eu não compreendo o desenvolvimento da cidade ser uma imprensa livre, uma imprensa democrática, que possa efetivamente receber e fazer esse trabalho desses debates para que as pessoas possam se situar a respeito dos diversos temas de interesse coletivo, do interesse da sociedade. Então, portanto, eu me sinto muito à vontade e quero te agradecer por essa oportunidade. É isso aí. Eu acho que todos nós temos uma trincheira que ocupar na nossa cidade. Você está ocupando a trincheira da comunicação social, né, da imprensa, e é essa imprensa que tem um papel fundamental na sociedade moderna. Essa imprensa tem desenvolvido um trabalho que nós reputamos como sendo também uma fiscal, né, da administração pública, atua com uma boa informação, critica, também traz a crítica como um ponto não de agressão pessoal contra as pessoas, mas na verdade como uma forma de pensar e até mesmo de alinhavar os procedimentos da administração. Então eu vejo que a imprensa também ela tem esse caráter balizador, né, de balizar as ideias, os comportamentos, os projetos que estão sendo encaminhados pela sociedade. Caio, aproveitar o ensejo que você tocou, isso eu tenho me preocupado muito em várias questões que se trata da imprensa. Nós temos hoje uma mudança, né, acontecendo e várias coisas que vão acontecer. Sempre houveram críticas que a imprensa, principalmente a grande imprensa, ela sempre foi usada para manipulação, né? Manipular a massa para, né, aqueles grupos mais fortes. Por isso, muita dificuldade até que a gente tem aqui de tentar ser, pelo menos, né, uma imprensa livre. E agora também com o advento da internet, né? Me preocupa muito uma revolução, os conteúdos que estão, por exemplo, na grande imprensa. Vamos citar um exemplo, né? Como que é influenciada a pessoa, por exemplo, por uma novela, né? E por um jornal nacional, e também, ao mesmo tempo, a internet, várias pessoas não só dando audiência para coisas que realmente não são importantes e, ao mesmo tempo, trabalhando de graça, né, para os criadores de certos programas, sites, e vai naquela onda, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento assim de completa mudança, e eu queria a sua opinião sobre isso, até por uma questão de alerta aos telespectadores, tanto da televisão, do rádio, da internet. Eu vejo a evolução. Primeiro, eu vejo uma evolução muito grande quando a imprensa reagiu à iniciativa do governo do PT, agora com a Dilma, com Lula, de fazer de trazer de novo a censura, né? Censurando as opiniões. Sobretudo o ex-presidente Lula, ele achava que todos deveriam só elogiar o seu governo. Ele nunca conviveu bem com a crítica. E na verdade ele foi um dos maiores críticos que teve, né, de toda a situação que antecedeu ao seu governo. Ele chegou exatamente ao poder pelas críticas fortes que fazia. Então eu gostei dessa manifestação da sociedade brasileira, sobretudo da imprensa consciente, de fazer esse enfrentamento
para que a gente não voltasse de novo àqueles tempos da escuridão, onde nós não tínhamos a liberdade de expressar. Então, eu acho que esse ponto é fundamental. Outra questão é essa revolução através da internet. Hoje, de toda forma, as pessoas estão aí se manifestando e emitindo opiniões. É óbvio que isso é muito importante para que as pessoas possam se sentir, no mínimo, coadjuvante da história de que ele também é partícipe, né? Então isso é importante, que as pessoas manifestem. Agora é óbvio também que nós vamos ter que ter todo um processo de aculturamento. Tem muita gente que às vezes emite opinião absolutamente sem fundamento algum. E isso também, essas críticas, elas se esvaziam também. Ela acaba de postar uma coisa que não tem nexo, as pessoas já não curtem, já não participam mais. Então tem toda uma evolução. Lembrando que o país ficou muitos anos durante uma ditadura militar, tivemos poucos períodos de democracia no país. E isso tudo faz parte também de um processo de participação da sociedade. As pessoas hoje estão mais alertas com várias questões, seja ela do ponto de vista ambiental, cultural, da política de saúde. Então as pessoas estão aí criticando e fazendo disso um instrumento também de vigilância dos atos da administração pública. E te digo o seguinte, essa questão da imprensa livre, ela é importante que ela aconteça, porque a imprensa no Brasil, desde a ditadura militar, ou ela foi muito censurada, ou ela foi cooptada pelo poder. Essa cooptação da imprensa, ela traz uma dependência econômica, porque fazer imprensa também tem um custo, tem um preço. Então essas coisas todas estão aí num processo de maturação, de crescimento, de análise, né? E as pessoas estão tentando também achar uma forma de fazer uma imprensa livre, democrática, como essa que você tem feito aqui na TV Sete Lagoas. Agora eu vejo que você circula muito bem em todos os órgãos de imprensa da cidade. Como é que você tem visto a imprensa, a questão da evolução? Como você disse agora sobre os custos, né? A imprensa realmente tem os custos tal, tem as dificuldades, e sempre se fala que o grande investimento que pode se obter na imprensa é através do poder público, né? O que a gente não vê... Ele tem sido um mantenedor dessa imprensa ao longo dos anos, né? O que a gente não vê muito, né, acontecendo em Sete Lagoas, porque as coisas têm mudado muito, né? Como é que você vê a sustentabilidade, a participação, né, a imprensa de Sete Lagoas como imprensa? Eu vou citar um exemplo aqui. Nós temos jornais que circulam na cidade, que, por exemplo, nós temos jornal que o dono do jornal é presidente de um partido, né? Tem outro que trabalha no poder público, né? Tem outro que foi lançado porque logo vinha uma campanha. Como é que você vê essa participação da imprensa sete-lagoana? Eu vejo da seguinte forma: as pessoas sabem disso, tudo isso que você está falando. Tem muitas pessoas que têm jornal na cidade, mas não gostam de credibilidade, a opinião é muito pessoal. Quando fere seus interesses pessoais, ele passa para a questão das agressões e tal. Então essa imprensa, a imprensa importante é aquela que se faz acreditar, né? Ela tem que se fazer acreditar, tem que ser uma imprensa séria, porque as pessoas hoje estão muito ligadas a essas questões. Então não adianta eu criar um jornal para falar bem de Caio Valassi, né? As pessoas sabem que isso fica uma imprensa marrom, aquilo que nós chamamos de imprensa marrom, que ou ela está cooptada para falar bem de alguém porque ela está recebendo do poder público uma parcela de verba pública para fazer a difusão. O poder público, ele também, por outro lado, ele tem que se conscientizar que a imprensa é parceira para divulgar os programas sociais, os programas de interesse público. Ela é um instrumento fundamental para ser parceira do poder público na difusão e divulgação dessas questões de interesse público, de políticas coletivas. E com linhas editoriais diferentes, né? Né? Exatamente. Porque ela não precisa, obviamente, comungar na cartilha do chefe do executivo. Ela pode muito bem fazer essa parceria com o poder público e ter uma linha editorial independente e contribuir para o desenvolvimento efetivo da cidade. Eu não vejo uma cidade que cresce. Você pode medir o grau de desenvolvimento de uma cidade pelo nível da imprensa que ela tem. Aí você pode balizar também o aculturamento, a participação inclusive da imprensa. Até os próprios políticos, né?
os que estão em algum cargo, muitas vezes eles são bem ou mal falados, muito porque sai pela imprensa, né? Porque claro. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que lê jornal diariamente, escuta rádio, vê televisão, acompanha tudo que a imprensa fala e se baliza naquilo. Verdade, né? É verdade. E ela tem, por isso que ela tem Gera opinião, né? E ela tem que ser muito responsável. Eu falo que essa questão da imprensa, a gente brinca até que ela é o quarto poder, né? Uhum. Tem o executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa, porque a imprensa tem um poder de passar boa informação, de ajudar as pessoas a discutirem os problemas que estão, de certa forma, atravancando o desenvolvimento da cidade ou que estão lesando os interesses da cidade. Então a imprensa tem esse papel. Ela não precisa de ser cooptada na sua linha editorial, ou seja, na sua independência, na sua cabeça. Ela pode ser parceira e ajudar, inclusive, o poder público com essa linha editorial, fazendo as críticas, mostrando onde que o governo está deixando de atuar, às vezes em setores prioritários. Então isso tudo serve de contribuição. Eu entendo que nós, enquanto políticos, pessoas que estão ligadas efetivamente à política da nossa cidade, do Estado e da União, nós temos que saber conviver com isso e respeitar a opinião alheia. Uhum. Porque afinal de contas não está todo mundo aqui para bater palma para todo mundo. As pessoas acertam, você aplaude. As pessoas têm que ser criticadas. E o político que não tiver preparado para isso, ele não está preparado para o exercício da atividade política. Na verdade, a imprensa é um verdadeiro filtro, né? Exatamente, ela tem esse papel, né, de filtrar as coisas boas, inclusive de apoiar, às vezes apoia espontaneamente. Quando vê que a coisa está rolando bem, que a coisa está acontecendo, a imprensa entra porque ela também tem um interesse que a cidade dela cresça. Ela tem esse papel também voluntarioso, né? Um papel voluntarioso, de não, olha, eu estou dentro, olha que bom que está acontecendo. Então ela entra para ajudar. Apoia, faz campanha. Faz campanha, ajuda, né? E às vezes até sem remuneração alguma por isso. Lógico. Mas ela tem que acreditar. É o papel dela. Mas ela tem que acreditar que aquilo realmente está acontecendo para o bem da sociedade. Agora, é interessante, a gente está falando um pouco disso aí, porque eu acho que a pessoa que é pública, ela está muito ligada à imprensa, né? Eu queria que você falasse para mim o que você atuou nos últimos anos. Eu vejo que você tem um trabalho aí até com prefeituras vizinhas, né? Com outras cidades próximas, Sete Lagoas, que você dá uma assistência. Que trabalho é esse que você presta, né? Eu presto consultoria em gestão pública, em administração pública e direito público. Eu me especializei ainda quando eu era vereador em Sete Lagoas. Eu tive a honra de ser vereador. Eu acho que é o cargo mais importante que existe dentro do cenário político nacional, é o cargo de vereador. Primeiro porque ele está permanentemente em contato com as pessoas. As pessoas estão ali, minha rua está esburacada, a compra não está chegando na minha casa, eu fui no hospital, não fui atendido, ou teve uma omissão de socorro. Isso tudo vem para dentro do gabinete do vereador. O vereador funciona como um termômetro. Ele vê a temperatura e a pressão da política da cidade, da administração pública, das reivindicações, dos reclames, né, da população, das reivindicações. Então eu falo que... E depois também o vereador é um intérprete da vontade popular. Então ele tem um papel muito importante. Eu sou muito orgulhoso de ter sido aqui 3 mandatos. Eu ganhei 4 eleições, eu fui um dos mais votados e não assumi por causa da legenda, mas eu exerci 3 mandatos. E nesses mandatos que eu exerci o cargo de vereador na plenitude do cargo. Eu fui vereador full time, 24 horas por dia. Todos os projetos que tramitavam na Câmara tinham o meu dedo, tinha a minha manifestação, e eu estava acompanhando tudo que acontecia na cidade. Então eu larguei a advocacia, até mesmo porque eu entendo que quem é vereador não tem tempo para ficar fazendo uma atividade paralela à atividade do vereador. Eu não acho, inclusive, que isso é ético. Porque se o cara te pede um voto e fala que vai trabalhar para você, e ele vai trabalhar nas coisas dele, e faz da vereança um bico, né? Quando na verdade é a atividade principal, até por questão de ética, eu sempre fui um vereador dedicado, absolutamente dedicado os 3 mandatos de vereador. Então eu vejo que o vereador tem esse papel. Eu fui vereador e lá eu aprendi, eu fiz algumas pós-graduação, algumas especializações, exatamente para representar melhor o meu eleitor.
E disso eu acabei passando há mais de 15 anos, 20 anos, que eu estou assessorando prefeituras e câmaras na área de gestão pública e direito público. Então nós estamos com um projeto, eu sou advogado de uma empresa que ganhou uma licitação na cidade de Vespasiano, nós estamos fazendo uma regularização fundiária lá de 4.800 unidades, lá na cidade de Ribeirão das Neves, nós estamos fazendo lá quase 10 milhões de metros quadrados de regularização fundiária. A gente está aqui na Câmara de Funilândia, na cidade de Santana do Riacho, em síntese, advogando na área de direito público, nos crimes de improbidade administrativa. Então a gente se especializou nessa área. Eu gosto dessa área, eu dedico essa área. Eu acho que eu, como técnico, às vezes eu tenho uma contribuição mais efetiva do que como político, que estou assessorando o prefeito. Então muitas vezes a gente toma parte no debate e nas decisões do prefeito, exatamente porque a gente traz para ele, resolve o problema do exatamente, prefeito, leva para ele caminhos. Olha, para fazer isso só tem 3 caminhos. Aí às vezes eles perguntam qual que é o melhor. Eu falo, não, isso é uma decisão política, eu só sou técnico. Na cidade onde eu trabalho eu sou técnico, e aqui na minha cidade eu sou técnico e sou político, porque eu gosto da política, faço política, acho que política tem a ver com tudo. As pessoas que não gostam de política eu respeito, mas acho que estão equivocadas. Elas precisam de entender que o feijão, o preço da lotação do ônibus aí, né, tem tudo a ver com a questão política. Tudo que ele vive na cidade tem a ver com a política. Ele não gosta, não participa, a gente respeita. Mas eu motivo as pessoas a participarem. Nosso partido, inclusive, é um canal de participação que está sempre aberto para as pessoas, e fica aqui para aquelas que querem participar o nosso convite. Venha para o PPS participar conosco. Agora, você falando aí dos prefeitos, eu percebo, eu também tenho algumas ligações, né, próximas, assim. Para um prefeito administrar uma prefeitura hoje é muito complicado, né? É muita prestação de conta, é tudo muito... Isso está apertando, né? Mais que cada dia que passa, porque nós estamos crescendo em termos de tecnologia, de leis, nós estamos muito avançados. Tem muitos prefeitos ainda que acham que são donos da prefeitura, que fazem uma gestão arbitrária, uma gestão assim, coronelista e tudo. Mas não pode. Hoje nós temos instrumentos de democratização do processo. A lei hoje garante que a sociedade participe. Ou seja, em termos de orçamento, a lei de diretriz orçamentária tem que ter audiência pública, tem que convocar a população para discutir as diretrizes do orçamento. O PPA, o plano plurianual, tem que convocar a população para discutir o plano plurianual. A lei orçamentária tem que convocar, está lá na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 48, essa obrigação. No Estatuto da Cidade também, que é a lei 10.257, também está lá previsto que a população tem que participar. Então, vários projetos, os conselhos têm que estar presentes. Os conselhos, eu lembro que eu criei, eu fui vereador constituinte, eu fui relator da Lei Orgânica de Sete Lagoas em 1990. E lá nós colocamos a criação de vários conselhos. Eu lembro que o Márcio Vicente, que é jornalista, ele até me criticou muito, falou que nós havíamos criado uma série de penduricalhos na Lei Orgânica. E por ironia do destino, a democracia moderna impõe a participação da sociedade. É uma via de mão dupla, mão e contramão. O eleitor vota, mas ele também vem para cá, dentro de um canal de participação, através dos segmentos da sociedade, organizado da sociedade, acompanhar e fiscalizar, que é um mecanismo de controle e um de controle social e ao mesmo tempo de participação. E aí nós criamos o Conselho Municipal de Saúde em março de 1990, quando foi editada a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, uma lei federal. Lá estava a imposição de se ter um Conselho Municipal de Saúde, mas isso já estava previsto, nós antecipamos a Constituição Federal. E aí isso tudo é porque a gente acredita na participação. Lá a gente já estava garantindo que as pessoas... Aí nós criamos o Conselho Municipal de Cultura, eu fui homenageado pela Associação Setaguana de Letras, pelos relevantes serviços à cultura, foi lá que eu garanti o tombamento do Teatro Redenção, foi lá que eu garanti verba no orçamento para a cultura, e aí nós pudemos ter uma Secretaria de Cultura independente da Secretaria de Educação, foi lá que nós... elaboramos o conselho, inclusive a lei, junto com o vereador Luiz Carlos na época, a lei de fomento à cultura, né? Então, quer dizer, todas as leis da minha época que diz respeito à cultura tem a minha chancela.
Ou eu elaborei de próprio punho, ou eu assinei algum projeto com algum colega meu de Câmara de Vereadores. Então, foi um dos títulos, aliás, que eu trago assim, com muito carinho, essa homenagem que eu recebi da Associação Sete Lagoas de Letras. E isso tudo mostra e denota o nosso apreço pela democracia. Né? Uhum. E a gente mostra isso com a atitude. É no desenvolvimento da atividade política é que você vai vendo quem é que realmente tem apreço à democracia, mesmo porque eu nasci sob a égide da ditadura militar e na minha casa, minha família toda muito política, minha mãe, né, meus irmãos, meu irmão foi indiciado na Lei de Segurança Nacional, lutando pelas liberdades democráticas, foi pedir dele perdão agora pelo governo federal, ele foi reconhecido pela anistia, né, pela lei da anistia, que ele estava, na verdade, era lutando pela liberdade democrática, isso também é muito bom. Minha família é muito política. E lá em casa, no almoço, na janta, no café da manhã, sempre a conversa era política. Todos nós temos um engajamento político. Todos os meus irmãos, meu pai, minha mãe. Então a gente cresceu, né, sufocado pela ditadura militar. Então nós temos muito apreço pela democracia e toda vez que a gente puder incentivar a participação dos conselhos, né, seja o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CODEMO, seja o Conselho Municipal de Saúde, de Cultura, né, os artistas precisam participar mais, eles precisam de tomar conta da política, sabe? Para a política crescer, eles têm que deixar um pouco do individualismo deles para vir fazer política de cultura, porque ao final ele vai ser beneficiado também, a cidade vai ser beneficiada, nós vamos produzir cultura nessa cidade a partir do momento que tiver uma participação, um engajamento da classe artística e da classe cultural e das diversas manifestações culturais. Então eu entendo que é assim que se constrói uma cidade. Então eu vou te fazer uma provocação. Ótimo, vamos lá. Levantar uma lebre então, porque nós fizemos várias reuniões, né, na gestão passada do governo Maroca, criamos, aprovamos na Câmara o Conselho de Comunicação de Sete Lagoas e ele foi engavetado pelo ex-prefeito Maroca. Eu até não tinha conhecimento disso, porque se eu tivesse próximo e tivesse conhecimento, certamente eu ia procurar influenciar nessa decisão. Só faltou a assinatura dele e a nomeação. Você sabe que na política, na verdade, quando você vai lá no Weber, Max Weber, que era um socialista, um escritor, né, que na realidade tem os ensaios do Weber, ele fala da política e do político e da influência sobre a liderança, né? A política também é um jeito de influenciar. Tem as pessoas que influenciam para o bem, que influenciam positivamente, e tem aquelas também que tem a cabeça puxa para trás, né? Que puxa para trás. Então, até na hora de decidir quem vai te assessorar, quem vai ser seu secretário, isso é importante que você busque pessoas que têm essa capacidade de influenciar, têm competências técnicas para influenciar positivamente nas decisões políticas e administrativas de um governo. Não, mas eu entendo perfeitamente, porque eu participei de movimentos, né, como esse, participei também da criação da Associação Sete Lagoas de Imprensa, que é assim, que na verdade só existe no nome, não existe de fato. Então a gente sabe que tem um problema. Periodicamente. A gente tem alguns problemas nessa questão da imprensa. Você imagina se tivesse um conselho funcionando e se essa associação tivesse em plenitude, o nível da imprensa da cidade era muito melhor. Era outro. Né? A gente ia ter as emissoras realmente cumprindo seu papel social. Né, da comunicação social, que inclusive está previsto na Constituição Federal, a questão da Constituição Federal. Inclusive a gente viu esse ano um comentário muito grande sobre o tratamento, né, que é feito com a imprensa de Sete Lagoas durante a Expo 7, que só tem regredido, né, esse ano colocaram como responsabilidade do Sindicato Rural, e a maioria das pessoas da imprensa diz que em vez de melhorar, piorou ainda mais, né? E alguns fatos relevantes, igual por exemplo, usaram o Facebook, né, para mostrar fotos de uma menina, um casal, né, que foi totalmente espancado durante a Expo 7 e foi espancado lá, não sei, a gente não sabe o motivo realmente, pelos seguranças. Então assim, é uma coisa que a gente fica refletindo, né? A imprensa realmente poderia ser mais forte, levar isso à tona. Claro, Por quê? Porque nós não queremos que o ano que vem aconteça de novo, né? Imprensa forte, governo mais atento. Esse final imprensa forte, governo atento, sabe? Porque, na verdade,
quando você vai fazer uma gestão pública, ela é muito complexa. Quando você vai para o mundo aí das leis orgânicas da saúde, dos direitos, do sistema tripartite, bipartite, do financiamento da saúde, da efetividade mesmo que se dá às políticas de saúde que aqui no município, é por isso que eu sou municipalista. Eu acho que quando a Dilma não assinou a emenda dos 10%, ela prejudicou todos os brasileiros, e se nós temos ainda pessoas ainda nos corredores, é porque concentra o dinheiro lá no governo federal e ela não quis abrir mão desses recursos para a gente poder salvar a vida dessas pessoas. Eu vejo isso tudo como uma coisa muito séria. Então, a imprensa debateu nisso. A última vez que a Dilma reuniu com os prefeitos, ela foi vaiada, porque os prefeitos sabem que fazer gestão pública hoje municipal está muito difícil, em decorrência dessa concentração de recursos, que é mais de 63% de todo o produto interno bruto fica no governo federal. Ora, ninguém mora no governo federal, ninguém mora no governo estadual, as pessoas moram no município, é lá que no município que elas querem efetivamente saber, né? Desculpa aqui, que elas querem efetivamente ver a prestação de serviço, sentir que elas estão sendo verdadeiramente aquele sentimento de cidadania, que elas estão sendo respeitadas nos seus direitos fundamentais. É no município. Então, a imprensa tem esse papel de fazer esse link entre população, governo, políticas públicas e tal. Eu acho isso muito importante. Que bom. Pois é, estamos conversando hoje com o Caio Valassi. A gente tem ainda o segundo bloco, vamos falar de muita coisa bacana ainda. Espero que você continue conosco também no segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo.